Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula da terceira série do ensino médio e hoje vamos falar sobre algas, plantas e fotossíntese. Na aula passada nós iniciamos a falar sobre os reinos, né? Hoje vamos adentrar um pouco falando de alguns principais exemplos que existem nos reinos. É por isso que hoje a gente vai começar falando um pouco de planta, um pouco de alga e um pouco da nossa relação de fotossíntese. Então vamos lá? Bom, quando se fala de plantas, o que são? As plantas são seres vivos que fazem parte do reino Plantae, ou o reino dos vegetais. Elas se destacam por serem formadas por muitas células, em sua grande maioria, e também por realizarem a chamada fotossíntese, que garante a produção do seu próprio alimento, moléculas orgânicas, o qual é necessário para o seu crescimento e desenvolvimento. As algas são organismos ou seres vivos encontrados em todo o mundo. Elas são muito importantes porque geram boa parte do oxigênio na Terra, necessário para a respiração dos seres humanos e outros animais. Algumas das algas marinhas se parecem com plantas, mas na realidade as algas são organismos bem menos complexos. As algas não são plantas nem animais. Elas pertencem a um grupo de seres vivos chamado de protistas. Então, gente, existe uma grande diferença entre o reino Plantae e o reino protista. O reino das plantas e o reino Plantae então faz parte das plantas, né? Tanto vegetais inferiores como vegetais superiores. Já o reino protista inclui as algas. Apesar de as algas serem verdes e antes serem incluídas no reino Plantae, mas na verdade elas são seres menos complexos. Por isso que elas fazem parte do reino protista. O reino protista não inclui apenas as algas, inclui também os protozoários, que são os causadores de doenças. Tá? Mas as algas, principais produtoras de oxigênio no mundo, elas são protistas, que fazem parte então desse reino, que é o reino protista. Bom, as plantas são organismos multicelulares, ou seja, formados por mais de uma célula. Possuem células eucariôticas, ou seja, células cujo núcleo é delimitado por uma membrana. Ela se destaca ainda pela presença de uma parede celular, rica em celulose, e pela presença de vacúolo e plastídio. São seres fotossintetizantes capazes de produzir seu próprio alimento, sendo, portanto, autotróficas. Vale salientar que há exceção para essa regra. O cipó-chumbo é uma planta que não realiza fotossíntese e obtém os nutrientes necessários para a sua sobrevivência de uma planta hospedeira. Então, nós temos aí esse exemplo, que é, aí nesse caso, uma exceção, é o cipó-chumbo, conforme está na figura. Ele é como se fosse uma planta parasita. Ele se utiliza-se do alimento de um hospedeiro, então ela fica lá parasitando a outra planta, retirando então as substâncias orgânicas. Mas nós sabemos que as plantas, em 99%, elas realizam o processo de fotossíntese, que é a obtenção do alimento através da energia solar, que transforma em substâncias orgânicas, coisas que a gente vai ver então um pouquinho mais à frente. Bom, então falando sobre os órgãos das plantas, nós temos aí os principais, né, que é uma raiz, o caule e a folha. Falando então nesses órgãos, nós temos que a raiz é uma estrutura responsável por garantir a absorção de água e nutrientes do solo e também para garantir que a planta fixe ao substrato. O caule, ele é um órgão vegetal relacionado com duas funções principais: a condução de substância e a sustentação das folhas de estruturas de reprodução. Alguns caules são adaptados para armazenar substâncias, como é o caso da batata inglesa. A folha é uma estrutura que funciona como órgão fotossintetizante, na maioria das plantas vasculares, que apresentam vasos condutores. Seu papel, no entanto, não fica restrito apenas a garantir a realização de fotossíntese, estando relacionado, por exemplo, com os processos de transpiração e respiração. Então, essas estruturas aí, elas são estruturas principais de uma planta: a raiz, o caule e a folha. Mas é claro que existem outras estruturas, como, por exemplo, existem os frutos, existem as flores, que fazem principalmente o processo aí de reprodução. Sem as flores não acontece a reprodução. Aí tem os frutos, né, que servem aí para a principal diferença de dispersão de sementes. Então aí existem diversos outros órgãos, mas esses são os principais. Função das plantas. As plantas são organismos essenciais para o equilíbrio do planeta. Essas constituem a base da cadeia alimentar, que são chamados de produtores, e de vários ecossistemas, servindo de alimento para os consumidores primários. Elas são, inclusive, parte da alimentação humana, sendo comum na nossa dieta das frutas, legumes e verduras. As plantas são também abrigo para uma série de seres vivos,
como é o caso de alguns animais. Além disso, estão relacionadas com outras funções importantes, como a liberação de oxigênio para a atmosfera, captação de gás carbônico, além de evitar a erosão e ajudar a regular a umidade relativa do ar. As plantas também apresentam funções econômicas. Então, quando se fala de cadeia alimentar, sempre a gente vai colocar as plantas como produtores, ou seja, elas produzem energia, produzem alimento. E aí, elas vão servir de alimento sempre para os consumidores, e sempre os consumidores primários, que são herbívoros. O que são herbívoros? Herbívoros aí são seres que se alimentam de plantas, né? Conforme a gente está vendo aí no desenho. Na imagem nós temos aí a planta, que é um produtor, e aí quem se alimenta da planta? Nós temos aí o gafanhoto, né? O gafanhoto ele é um herbívoro. E aí quem é que se alimenta do gafanhoto? O sapo, que é um tipo aí de consumidor. E todos eles, quando morreres, vão aí nesse caso ser decompostos aí pelos decompositores, né? Que são as bactérias e também os fungos. Classificação das plantas. As plantas são classificadas aí, né, em sua classificação, como por exemplo as briófitas. Não possuem vasos condutores de seiva e por isso são chamadas de plantas avasculares, devido à ausência desses vasos. Essas plantas são incapazes de garantirem-se grandes alturas. Nessas plantas não são observadas raízes, caules e folhas verdadeiras e tampouco são encontradas sementes, frutos e flores. Os musgos são exemplos de briófitas. Tem também as pteridófitas, ou plantas vasculares sem sementes. Possuem chamados vasos condutores. As plantas desse grupo têm raízes, caule e folha, e não apresentam semente, flores e frutos. São exemplos de pteridófitas, as samambaias e as avencas. Então, observando a figura, nós temos aí primeiro aí, no caso, os musgos, que são briófitas, né, que são plantas aí bem primitivas. Aí elas não têm a presença de caule, nem folha, nem raiz, né? E também são avasculares, assim como as pteridófitas, que são aí, nesse caso, são as primeiras que passaram a produzir o seu primeiro tipo de vaso condutor. E aí já começaram a ter raiz, caule e folhas, mas não tem sementes. E também o porte ainda acaba sendo pequeno, né? Ou seja, elas alcançam um tamanho um pouquinho maior, né, do que os musgos. Existe também as gimnospermas, são plantas vasculares e destacam-se pela presença de sementes que não estão envolvidas por frutos. Como representantes de gimnospermas, podemos citar as araucárias e os pinheiros. As angiospermas possuem flores e frutos, estruturas presentes nos outros grupos vegetais. Essas plantas destacam-se por apresentarem um grande número de espécies conhecidas, cerca de 250 mil espécies, e corresponde a cerca de 90% de toda a espécie de vegetal. O abacate, a roseira, o lírio, o arroz e a soja são exemplos de angiospermas. Então, os principais representantes aí na figura que vocês estão vendo, nós temos o caso do pinheiro do Paraná, que é uma gimnospermas. Nós temos aí, nesse caso aí, o pinhão, né, que produz a pinha, que aí, nesse caso, são vegetais, né, que não possuem flores, que é o chamado de flor rudimentar, e aí eles só produzem a semente. E aí nas angiospermas nós já temos a presença de flores e também temos a presença de frutos, né? É tanto que é a angiospermas que tem mais diversidade ecológica de plantas em todo o planeta. Falando de algas e suas funções, existe cerca de 27 mil espécies de tipos de algas. Elas são as mais comuns na água, ou seja, em oceanos, rios, lagos, riachos, lagoas e pântanos. Algumas espécies vivem no solo ou sobre folhas, madeira e pedras. Existem até algas que crescem sobre animais, como o caso de tartarugas e ursos polares. As algas podem ser verdes, azuis, vermelhas ou marrons. Elas variam muito de tamanho. Algumas espécies são tão pequenas que podem ser vistas ao microscópio. Já algas conhecidas como kipp podem chegar a 60 metros de comprimento, ou também podemos chamar de macroalgas. Então nós estamos vendo aí a figura, né, das microalgas, que nós só conseguimos vê-la através do microscópio, que elas são micrômetros. E também nós vemos aí as macroalgas, né, que elas podem chegar até 60 metros de comprimento. Todas elas têm uma função principal, que é a questão da fotossíntese, né, que é a produção de substância orgânica e também produzir o nosso oxigênio para o planeta. As algas diferem das plantas sob vários aspectos. Elas não têm caule, nem folhas, e suas raízes são diferentes das raízes das plantas.
Além disso, não apresentam flores nem sementes. Assim como as plantas, porém, as algas produzem seu próprio alimento por meio de um processo chamado de fotossíntese. Além de produzir oxigênio, as algas são importantes por outros motivos. Qual é o motivo mais importante? Principalmente a questão da produção de oxigênio, porque sabemos que as algas, dentro da nossa cadeia alimentar, é ela que regula o nosso gás oxigênio, contribuindo então para o ciclo aí do oxigênio, porque elas fornecem grande capacidade e aporte aí dessa grande capacidade de oxigênio que roda pelo mundo inteiro, principalmente produzido lá na região dos oceanos, rios, lagos e lagoas. Bom, são animais aquáticos, como baleias, focas, peixes, polvos, estrelas do mar, dependem delas como alimento. As pessoas também comem alguns tipos de algas. Em muitas regiões do mundo, agricultores usam algas marinhas como fertilizante para auxiliar no crescimento das plantações. Então nós temos aí diversos tipos de alimentos, né, como sushi, né, como outros tipos de alimentos, nesse caso japoneses, que utilizam então a alga como principal fornecedor de alimento para o consumo humano. E também em algumas indústrias odontológicas, né, tem também função econômica, então tem diversos fatores que contribuem para a função das algas, além também de pertencer à cadeia alimentar de alguns outros animais. Falando então de fotossíntese, nesse processo o ser vivo é capaz de produzir substâncias orgânicas, chamada de nutrição orgânica, utilizando como reagente o gás carbônico e a água, produzindo glicídios e gás carbônico. Esse processo só ocorre na presença de energia luminosa. Então, observando a figura, nós vemos aí, né, nessa animação, nós temos que primeiro chega essa luz solar, a luz solar chega, né, então as folhas absorvem essa luminosidade, aí a água, aliás, a raiz retira a água do solo, então ela cresce em direção às folhas. Então, quando eu tenho aí a presença do CO2, que é o gás carbônico, 6 moléculas, mais a água que foi retirada lá das raízes, nós temos a luz, né, que é a luz solar, misturou com a clorofila, que é uma organela presente na célula vegetal, eu tenho a formação aí, nessa reação química, de um produto chamado de glicose, que é a C6H12O6, e liberação de oxigênio. Então, essa reação química libera tanto a substância orgânica, como a glicose, como libera o oxigênio. Nas plantas e nas algas, a fotossíntese acontece no interior dos cloroplastos, caracterizando-se por diversas reações químicas. Então, nós temos aí onde fica organizado o cloroplasto, que fica organizado nesses grânulos, que fica um em cima do outro. Nesse interior das folhas ou nas algas é onde vai acontecer todo o processo fotossintético, gerando então substância orgânica e gerando também oxigênio. Qual a importância da fotossíntese? É responsável pela sobrevivência dos seres vivos, pois dependemos de seres autotróficos, aqueles que produzem seu próprio alimento, ou capazes de fazer a fotossíntese, direta ou indiretamente, para conseguirmos o nosso alimento. Além da manutenção de taxa dos gases de CO2 e O2 na nossa atmosfera. Então nós temos a regulação do ciclo do carbono, que é um assunto que a gente vai estudar em uma outra aula mais eficiente, que vai tratar justamente somente disso. Então nós temos aí a importância da fotossíntese, que é justamente produzir a grande quantidade de oxigênio para o planeta, principalmente quando se fala de algas, mas as plantas também contribuem para esse processo. Bom, agora nós chegamos ao final, então vamos para o nosso exercício. Vamos ver o que a gente aprendeu aqui durante essa aula até o momento. Questão número 1. A fotossíntese é um processo que produz energia necessária ao início da cadeia alimentar, daí incontestável importância das plantas para a manutenção da vida no planeta. Durante a fotossíntese, a energia luminosa é absorvida principalmente pela clorofila e posteriormente transformada em energia química. Para isso, as plantas precisam consumir pontinho, pontinho e pontinho, pontinho para produzir pontinho, pontinho e ao final liberar pontinho, pontinho. Assinale a alternativa que contém a sequência que preenche corretamente a ordem das lacunas do texto anterior. Então, essa questão está pedindo para a gente preencher as lacunas conforme a frase que nós lemos, né? Então, qual seria a resposta? Então, por isso as plantas precisam consumir, nesse caso, água e CO2 para produzir glicose e, ao final, liberar oxigênio. Então, todo esse processo, gente, é um processo de fotossíntese, que é o processo que vocês estão vendo aí nessa figura e nessa animação, que é o processo de absorção de energia solar, o sequestro de CO2 e eu tenho liberação aí de oxigênio.
Bom, então nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, acesse a aula, acesse a plataforma Eduque e aguardo vocês no próximo encontro. Muito obrigado.